Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. E, enfim, vindo aqui fazer o famigerado pós-jogo de mais uma derrota em uma final. Existem vários pontos para falar sobre esse vice-campeonato. Eu acho que tem muitas facetas desse jogo que a gente pode abordar, então eu vou tentar não ser monovisão, digamos assim. Eu vou tentar olhar de uma forma mais ampla, observando os diferentes aspectos que envolveram essa derrota por 2-0, que decretaram esse vice-campeonato doloroso e amargo do Santos Futebol Clube. Um Santos que fez um campeonato, sim, que foi digno, foi um bom campeonato. Chegar na final, o Marcelo Teixeira fez um discurso que viralizou, né? Chegar na final era o que se almejava, e se formos considerar os outros anos, os anos anteriores, realmente é uma melhora, mas não tira o fel de mais uma derrota, de mais um momento frustrante da torcida do Santos. Então, vamos falar dessa derrota de 2-0 na final, no segundo jogo da final do campeonato. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga, enfim, o que você achou, ou talvez qual é a forma como você está enxergando esse jogo. Desse Santos que foi a campo com João Paulo, Joaquim Gil, Felipe Jonathan e Aderlan, como era previsto, Pituca, João Schmidt e Juliano, como era previsto, Guilherme Otero e Alfredo Morelos de atacante, um Morelos absolutamente inoperante, que faz jus a todos os apelidos levemente jocosos que fizeram com relação a ele. De um Santos, então, que foi a campo com uma proposta, para mim, visível, que era a de dar a bola para o Palmeiras, mas não conseguia se encontrar taticamente. O Palmeiras que levou o perigo desde o começo da partida. E o Santos buscando aquele contra-ataque, e teve seus momentos de chegada no ataque do time adversário. Gil salva uma bola em cima da linha, o Everton faz uma grande defesa numa bola do Pituca. Falaremos desse chute mais tarde. Mas enfim, o Santos teve seus momentos, poucos, mas teve. Mas a proposta do Santos era muito mais dar a bola, tanto que no primeiro tempo 61% de posse de bola foi do rival verde, e aí no segundo inverteu para 56%, porque principalmente pela maneira como o resultado se construiu. Então, o Palmeiras que abre o placar aos 33, num pênalti que é marcado aos 29, num lance que na verdade é aos 25. E, enfim, já muito foi dito. Eu vou só fazer aquelas observações que eu normalmente faço, né? Em 2005, os mais jovens provavelmente não lembram, mas teve um escândalo de arbitragem que tinha como protagonista um árbitro chamado Edilson Pereira de Carvalho. Ele foi descoberto que ele estava influenciando resultados com a sua arbitragem. Alguns jogos foram bem famosos, e principalmente jogos que voltaram, incluindo um do Santos. Mas não quero falar daquele jogo que voltou, desse campeonato nefasto, mas o Edilson, na época, ele falou uma coisa do tipo assim: quando um árbitro vai influenciar, e eu falo isso às vezes no canal, né? Quando o árbitro vai influenciar o resultado, ele não pega lances capitais, ele não pega lances grandes, porque eles são muito visados. Ele vai influenciando a partida ao longo dela. Então, faltas que são invertidas, critérios que são diferentes, enfim. Nessas pequenas coisas é que o árbitro acaba modificando o resultado de verdade. E normalmente se analisa só pelos lances importantes. Tô aqui falando porque o pênalti que o Santos sofreu é um pênalti bastante polêmico e sai de um tiro de meta que deveria ter voltado, porque foi batido com a bola rolando.
E, e tem todo um vacilo da defesa. Então eu acho que muita gente está falando da arbitragem do Klaus. Teve uma cotovelada muito clara do Gustavo Gomes, no Guilherme, se não me engano, que poderia ter ido para o VAR e o Klaus poderia ter expulsado. Não vou aqui acusar ninguém de nada, que eu não acho que tenha provas o suficiente para isso, mas quando a gente tem sempre o mesmo árbitro apitando as finais e sempre o mesmo resultado, a tendência é que as duas coisas estejam de alguma forma relacionadas. E eu acho que a arbitragem do Klaus, ela fosse para indicar qualquer coisa, eu acho que ela indicaria que sim, ele parecia estar tendencioso pelas atitudes dele a, a usar critérios que fossem um pouco mais complacentes com o que o Palmeiras fizesse. De qualquer forma, eu acho que quando o, o pênalti foi chamado pelo VAR, diga de passagem, Rodrigo Guarizo, que já foi protagonista de um VAR muito ruim que prejudicou o Santos no jogo com a arbitragem da Edna Alves. Então já tinha todo um histórico aí. A tendência seria que fosse dado o pênalti. O lance todo foi muito confuso. Eu acho que no momento que o Klaus mandou a jogada seguir, porque ele não achou que foi pênalti. E eu acho que é um lance que você pode discutir se foi ou não, mas existe o contato, então ok nesse sentido. É uma falta que eventualmente. É que dificilmente daria essa falta no meio de campo, mas enfim, tem toda uma falha de defesa, mas eu acho que o Klaus, que é um árbitro que normalmente é muito assertivo, assim. Por exemplo, ele num dos campeonatos, uma das finais de campeonato anteriores, ele foi chamado pelo VAR para ver uma também agressão clara do jogador do Palmeiras, acho que no jogador do Água Santa, foi um soco, e ele viu o lance, não deu nada, foi no VAR e não expulsou o jogador. É um árbitro que costuma manter muito íntegro nas suas decisões de campo, ele valoriza muito isso. Então até foi um pouco estranho ele aceitar ele provar. De novo, é o tipo de indicativo que não sei, não sei se vai ter áudio do VAR com relação à agressão, à cotovelada do Gustavo Gomes, mas de qualquer forma, tudo o que eu quero falar com relação a isso os jogadores do Santos já sabendo desse histórico, eles deveriam, duros, mas eles deveriam ser resilientes com relação a isso. Acho que talvez tenha faltado um pouco de maturidade do Santos no que tange a arbitragem, nesse sentido, de sempre pensar assim, ó, temos que ser mais cuidadosos, na dúvida, talvez ele sempre dê para outro time, mesmo que não seja verdade, mas eu acho que qualquer time que vá para a final nessa mesma situação deveria, na minha opinião, pensar assim. Então, até para se preparar psicologicamente para um jogo em que vão ter adversidades. Então, eu acho que assim faltou talvez um pouco de preparo, um pouco de maturidade do Santos nesse sentido, de não dar brechas. E a defesa do Santos deu uma gigantesca brecha no lance do pênalti. Para mim foi falha do João Paulo, que poderia ter saído antes. Foi falha do Felipe Jonathan, que deixou o Hendrick passar. Foi falha de comunicação dos dois. Foi uma lambança mesmo. E, claro, uma falha da arbitragem de deixar a bola seguindo. O pênalti é um pênalti que poderia ser dado no Brasil. Eu não vou reclamar assim tanto do pênalti. Acho que não vou aqui garantir que se fosse do outro lado o Klaus daria, mas a verdade é que o Santos deu essa brecha e isso é o que não se pode fazer. Pênalti batido 1-0 para os caras, adeus vantagem. O Santos vai para o intervalo, mas mesmo assim com um futebol justo. Assim, não aquela coisa vistosa, mas não tinha grandes falhas. Assim, teve seus momentos, né? A bola que o Gil tira em cima da linha é um lance que o Santos parece totalmente perdido. Mas o Santos conseguiu até se arrumar mais ou menos, até tomar o gol.
E aí dá uma destabilizada feroz, assim. Volta pro segundo tempo, tomando pressão, muita bola cruzada do Palmeiras. E aí, aos 20 minutos, o, o Carille faz 3 substituições que eu achei interessantes na hora. Entra o Fute, sai o Morelos, entra o Rainer, sai o Felipe Jonathan, entra o Jota Peixermon no lugar do Aderlan, que tinha acabado de tomar amarelo, então até aí tudo fez sentido. Só que o Rainer, quase assim, logo em seguida dele ter entrado, ele vai tentar fazer uma jogada individual na defesa e perde a bola no meio de 4 caras do Palmeiras, assim. Pô, é o tipo de coisa que não se faz. E aí tem essa questão de como esse time do Santos é. É um time do Santos que nitidamente está em reconstrução e com jogadores que têm que não têm essa habituidade, né, talvez, não estão tão habituados a jogar grandes decisões. Juliano até ok, por isso que eles deram muita visão no Juliano. O Gil que jogou bem, mas Joaquim não. Aderlan no Bragantino não é o mesmo nível de pressão. Felipe Jonathan a gente já conhece muito bem. O próprio Rainer veio de um rebaixamento, né? E ele nem era titular sempre do Coritiba. O JP Sherman, que é um jogador. Ele tinha acabado de entrar, não vou jogar essa nas costas dele, mas enfim. Um jogador que é da base, é muito, muito jovem ainda. E aí o Rainer dá esse vacilo e com o 2-0 aí o Palmeiras joga do jeito que ele quer. O Palmeiras nitidamente recua, só esperando para ter o bote, para ter o contra-ataque, teve algumas chances. O Santos até chega se aproximando da área, mas falta aí finalização. Antes do 2-0 o Santos teve a chance do empate, o Guilherme perdeu um gol na cara, chutou em cima do Everton. Enfim, o Guilherme também, que não é um jogador assim tão acostumado a esses grandes momentos. E aí, ainda sai o roteiro para a entrada do Pedrinho. Eu imagino que o cara ele ficou esperando aí algum cruzamento milagroso. Sai o Pituca para entrar o Patati. Fim de jogo, mais um vice-campeonato. Então, nesse sentido, eu acho que o Santos tem, por um lado, o Santista tem, por um lado, que observar esse campeonato como um todo. Foi um campeonato bastante digno. Acho que o Santos cumpriu com o objetivo principal, que era chegar na final e, consequentemente, ter a vaga da Copa do Brasil, que muita falta faz esse ano. É um time que vem de uma reconstrução, de um rebaixamento bastante doloroso, então, sim, não se pode tirar os méritos desse vice-campeonato, mas, inevitavelmente, você tem assim, o olhar da tristeza, da frustração de, mais uma vez, você chegar perto de uma conquista que para o Santos seria muito relevante, para o torcedor santista seria muito relevante, que estava possível, um Palmeiras que não vem talvez tão bem assim, que fez um jogo relativamente parelho com o Santos, e que o Santos acaba perdendo um pouco pela imaturidade, talvez até pelo psicológico, ou pela falta de preparo dos seus jogadores, que acabaram falhando em momentos cruciais e de forma individual, sim, talvez, né? Então o Santos sai de cabeça erguida, mas com o coração pesado. Eu acho que esse que é o sentimento do torcedor santista. Alguns elementos a se falar individualmente, eu acho que a questão do João Paulo virou assim uma polêmica entre os torcedores do Santos, muitos defendendo o João Paulo, muitos criticando, numa questão de o ciclo continua, ou o ciclo já acabou, ele é ídolo, ele não é, enfim. Acho que o João Paulo tem limitações, e eu acho que essa final mostrou o pior lado dele, assim, no sentido de um descontrole emocional que o leva a tomar decisões erradas em campo. O lance do pênalti, ele é um pouco consequência de um receio que o João Paulo estava tendo de sair do gol, e isso ficou mais nítido em outros lances. Então o João Paulo sempre reticente, ficando no meio do caminho. Então algumas cabeçadas perigosas dos jogadores do Palmeiras foram nessa situação dele fazer que sai não sai, fica pelo meio, e aí a bola é cabeceada, enquanto o Everton, por exemplo, foi exatamente o contrário. Todas as bolas
que estavam ao alcance dele, dentro da área, ele conseguiu dominar aquela região do campo. E então as bolas alçadas não levaram perigo ao time do Palmeiras, como eu achei que poderiam levar, inclusive. Tinha uma certa esperança nisso. Mas eu acho que foi essa diferença, assim, né? Ficou muito claro de um goleiro que não só é bom, mas que tem essa capacidade de crescer em momentos importantes. E o João Paulo que acabou falhando nas horas que precisava. E eu acho que, enfim, já teve outros momentos assim também, né? Durante o jogo mesmo. Que é muito triste porque o campeonato dele tinha sido um campeonato melhor do que ele vinha fazendo. Ele parecia estar melhorando na saída do gol. E essa final trouxe de volta tudo isso de ruim. Então, eu acho que o João Paulo é um goleiro que não é ruim, mas ele não evoluiu também. Podia ter aproveitado essa entrada do Carille com uma nova equipe para melhorar um pouco e não fez isso. E acaba sendo, né, um dos focos de crítica dessa derrota. Eu achei que a defesa como um todo falhou. Eu vou destacar aqui o Gil que foi bem, mas Felipe Jonathan, o Aderlan também teve seus momentos ruins. O Joaquim, ultimamente apagado, e que acabaram dando espaço. Mas muito eu acho também por causa disso, assim, essa falta de controle emocional e psicológico para fazer o melhor, assim. Então, nessa ânsia de querer ganhar, talvez, ou o medo de perder, não sei o que afetou mais eles, ocorreram as falhas, né? O Pituca teve, eu acho que o lance do chute que o Everton quase pegou deu algum tipo de ânimo nele, porque o lance do tiro de meta batido com a bola rolando, sim, a bola estava rolando, sim, ele deveria ter voltado, sim, ele não deveria ter sido autorizado a bater, mas de novo, Klaus, Guariz, o Santos não deveria estar se apoiando em decisões absolutamente imparciais da arbitragem, mas Pituca se empolgou e é o chute dele de meio de campo que dá origem a esse tiro de meta. O Schmidt acho que fez bem, sim, teve alguns momentos muito bons. O Juliano totalmente desaparecido, mas eu acho que um pouco disso, assim, o Palmeiras viu o jogo e, e percebeu que quem eles precisavam neutralizar era o Juliano e fizeram isso muito, muito bem. Tanto que a bola caía no pé do Morelos e ela morria. O Otero também desaparecido. O Guilherme ainda tentou chegar algumas vezes, perdeu um gol na cara, mas nada que desse para destacar, assim. E os que entraram, tirando o Rainer, que realmente foi muito mal, e o Furt, que foi melhor, foram ok, assim, né? Não comprometeram muito. O Rainer, sim, foi muito. Bom, já falei aqui sobre o que eu acho dele, desse perfil dele, enquanto cometer o erro que cometeu, mas é um erro que acaba marcando, então ele vai ser lembrado por isso. E o Furt, que eu achei que entrou e melhorou bastante o time. Uma pena que ele não pôde jogar o jogo inteiro. Talvez devesse ter sido colocado para ficar ali o jogo inteiro. Quem sabe conseguir marcar um gol enquanto ainda estava 0-0. Enfim, agora se torna só um discurso sobre um passado já definido, né? Agora o Santos fica aí na espera para o calendário da Série B, que é o campeonato outro único que o Santos irá disputar neste ano. Mas, enfim, essas formas de ver a partida. Né? Por um lado, eu acho que ficar muito bravo, muito chateado por mais uma derrota, por outro, entender que na diferença de momentos que estamos é digno, né? Se não é perfeito, mas é digno chegar numa final e ter sempre em mente que o Santos precisa ter atitude sempre, ser sempre perfeito. Uma Série B permite erros, né? Uma final desse tamanho não permite, mas que o Santos consiga aprender com isso, minimizar os erros. E eu falei já, né, em algum dos pré-jogos, que me dava muita impressão de 2009, assim, de um time um pouco desgastado pela luta contra o rebaixamento e também em um modo de preparação para melhorar, assim, de uma reconstrução que efetivamente ocorreu. Inclusive, é que com uma diferença de gestão, né? Esse time chega numa final, eu até acho um pouco melhor que aquele de 2009, apesar de não ter o Neymar, que faz bastante diferença, mas fez jogos, eu acho que mais interessantes.
a ver como será essa Série B e se principalmente o Santos mantém esse planejamento, mantém o Carille, mantém uma base para quem sabe voltar já com talvez o elenco um pouco reformulado, um pouco melhorado para o ano que vem, mas voltar aí nessa disputa que possivelmente vai ser contra o Palmeiras de novo, talvez tenha o Klaus outra vez, enfim, mas que o Santos já chegue um pouco mais maduro para encarar essa decisão e vencê-la. Então, acho que é isso, assim, o sentimento de frustração e de tristeza fica, mas, mas eu acho que não dá para ignorar tudo que foi feito nesse Campeonato Paulista e eu acho que dá para ter uma boa expectativa para a Série B e eu espero que ela, enfim, comece logo, que quanto antes ela começar, antes ela termine e a gente, espero, já sobe, garante já o acesso e, enfim, preparação para o ano que vem, torcemos na Série A. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo, triste, de mais um vice-campeonato, mas estamos aqui, estamos na luta, sempre torcendo pelo Santos. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e deixe também seu desabafo. Obrigado a todos, pra cima deles, um abraço!